Indo contra a lei, o Conselho Federal de Medicina veta a assistolia fetal, uma técnica que induz a morte do feto antes do aborto. O procedimento é recomendado para casos de aborto legal a fim de evitar, entre outras coisas, que o feto esteja com sinais vitais na sua retirada do útero. Entidades de saúde pedem que o STF derrube a medida. Acompanhe na reportagem de Daiane Ponte. A resolução do Conselho Federal de Medicina proíbe a prática da assistolia fetal para interromper a gravidez nos casos previstos em lei. Segundo o Conselho, a técnica não pode ser realizada com mais de 22 semanas de gestação. No entanto, o Código Penal não estabelece nenhum limite de semanas para essa prática. O aborto legal é previsto em lei desde 1940. Não é de qualquer gravidez, é de gravidez decorrente de estupro. Então, eu não sei o que as pessoas entendem por uma gravidez decorrente de estupro, né? O nível de angústia, ansiedade, sofrimento que as mulheres estão submetidas, ficam submetidas quando estão vivenciando uma gravidez decorrente de um estupro, né? E que precisa interromper essa gestação, né? E aí o CFM, que é um órgão bastante importante, né, vem legislar, colocar mais um obstáculo num assunto, né, super delicado, bastante complexo, que a gente vê, né, no cotidiano o quanto que se demora para chegar nos serviços de aborto legal, que já são muito poucos no país, e ainda coloca mais esse obstáculo em termos do procedimento médico que ele não deve executar. E na legislação brasileira, que na verdade é uma legislação de 1940, a gente está falando aí de 84 anos de legislação, ela não fixa, né, nenhum prazo, né, de gravidez para que as mulheres solicitem, né, esse procedimento, né, em casos principalmente, né, de identificação tardia, né, de casos de estupro, né. Então o direito ao aborto, né, ele é dado em qualquer estágio, né, da gravidez, né, quando é resultante de violência sexual, assim como nos casos de anencefalia fetal e de risco à vida da mulher. A resolução foi publicada no início deste mês e tem impacto direto para quem mais precisa. A Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, já tem pelo menos 4 casos de mulheres e crianças vítimas de estupro que tiveram procedimento negado depois da decisão do Conselho. A gente geralmente está falando de mulheres mais jovens, meninas, adolescentes, né, mais pobres, em maiores contextos de vulnerabilidade, diversos tipos de vulnerabilidade. É sobre essas que a gente está colocando mais peso, mais carga, mais punição, mais barreiras para conseguir acessar o que ela tem direito, né? Direito previsto em lei desde o século passado. Isso traz insegurança para quem quer viabilizar o direito de meninas e mulheres, porque fica sendo passível de denúncias profissional, né, que viabilizar a assistolia fetal, que na verdade tem que entender que é um procedimento reconhecido internacionalmente, ou seja, se continuar dessa forma, o CFM está ferindo, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos. Né? A gente está falando aqui de ferimento mesmo, né, de direito humano, né, de meninas e mulheres, né, a assistência em tempo oportuno, né, para viabilizar, né, o direito dela à vida, inclusive. A norma provocou a mobilização de entidades e até do Ministério Público Federal. Os procuradores pedem ao Conselho Federal de Medicina que apresente os argumentos da fundamentação técnica e legal da resolução. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, a Justiça Federal de Porto Alegre deu prazo de 72 horas para o Conselho Federal de Medicina se manifestar sobre a medida. O que o CFM está fazendo, na verdade, não é legislar só sobre o ato médico. O que esse CFM está fazendo é, na verdade, tentar encobrir casos de estupro. Encobrir e passar pano para os estupradores, porque é disso que a gente está falando, né? Quando ele está falando que essa resolução, quando a gente está dizendo que essa resolução impacta, sobretudo, os casos de gravidez decorrente de estupro,
A gente está dizendo que o CFM está, portanto, acobertando o caso de estupro. O próprio fato de ser inviabilizado o procedimento de assistolia fetal também, né, ele tem uma tendência, né, de aumentar os casos de partos super prematuros que põem em risco não só a criança, né, que, enfim, né, vai nascer prematuramente, né, super prematura, como a própria, né, pessoa, né, que gestou, né, aquela criança.